A névoa da manhã ainda cobria Paraíso Escondido, mas dentro da alma de Isabela a escuridão era mais densa. As palavras do padre Marcelo, proferidas com uma doçura proibida, ecoavam em seus pensamentos, misturando-se à promessa vazia de seu noivado. Seu coração, antes tão certo do caminho a seguir, agora se via em uma encruzilhada dolorosa, puxado por uma força que ela não ousava nomear. O olhar melancólico do padre, por sua vez, carregava um peso que parecia tão antigo quanto as próprias montanhas, uma dor que ele tentava esconder sob o manto da devoção. As sombras do passado, os segredos guardados a 7 chaves pelo coronel Almeida, pareciam se agitar, pressagiando uma tempestade. Isabela sentia-se uma prisioneira dourada, e a única chave para sua liberdade parecia ser o homem que jamais poderia tê-la. A cidade, com sua aparente calma, mal sabia os dramas que fervilhavam sob a superfície, prontos para explodir. O sussurro do passado. Anteriormente em O Mistério do Padre. Hoje, a tensão cresce e os segredos começam a ser revelados em Paraíso Escondido. Fique agora com a continuação. Isabela estava em seu quarto, a luz do fim de tarde filtrando-se pelas cortinas de seda, pintando o chão com listras douradas e melancólicas. Seus dedos percorriam a gola do vestido de noiva que repousava sobre a cama, um tecido caro e impecável, mas que parecia sufocá-la com sua perfeição. Alô, com seu olhar profundo e sua voz serena, invadia seus pensamentos, uma melodia proibida em meio ao silêncio opressor da casa. Ela se perguntava se estava enlouquecendo, se a solidão e a pressão a estavam levando a fantasiar sentimentos tão perigosos. O noivado com o político era uma certeza, um pilar de segurança e status para o coronel Almeida, seu pai. Mas para Isabela era uma jaula, e a porta estava se fechando. O que fazer quando o dever e o coração apontavam para direções opostas, e um desses caminhos era um abismo? A pressão em seu peito era quase física, como se o ar estivesse rarefeito ali. Isabela se levantou, caminhando até a janela, observando o jardim bem cuidado. As flores coloridas que antes lhe traziam alegria, agora pareciam zombar de sua tristeza. Lembrou-se do sorriso contido do padre Marcelo, da forma como seus olhos se encontraram na missa, um instante que durou uma eternidade, transmitindo uma compreensão silenciosa, uma cumplicidade que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Era um sentimento novo, um despertar, mas também uma ameaça a tudo o que ela conhecia. Seu pai, o coronel Almeida, jamais aceitaria tal desvio. A reputação, a honra da família, essas eram as palavras que ele repetia incansavelmente. E ela, a filha única, era a peça central nesse jogo de poder e aparências. Como poderia ela, uma jovem mulher em Paraíso Escondido, desafiar um destino que parecia já traçado antes mesmo de seu nascimento? Enquanto isso, na sacristia da igreja, o padre Marcelo ajoelhava-se diante do altar, a cabeça baixa, as mãos unidas em oração. Mas sua mente estava longe das palavras sagradas. Com seus olhos expressivos e sua aura de inocência e melancolia, invadia seu santuário interior. Ele sentia-se um pecador, um traidor da sua própria fé, do seu voto, da sua missão. O fardo secreto que carregava, um passado de dor e escolhas difíceis, parecia se intensificar com a proximidade daquela jovem. Era como se a pureza dela expusesse ainda mais as suas próprias imperfeições. Ele havia vindo para Paraíso Escondido em busca de redenção, de paz, mas encontrara uma tentação que ameaçava desmoronar tudo. As paredes da igreja, que deveriam protegê-lo, agora pareciam sufocá-lo, lembrando-o da impossibilidade de seus sentimentos. Um calafrio percorreu a espinha do padre. Lembrou-se de um dia distante, de uma promessa quebrada, de um rosto em prantos que ainda o assombrava em seus sonhos. A culpa era uma sombra constante, um parasita que se alimentava de sua alma. Ele tentou afastar esses pensamentos, concentrando-se nas escrituras, na força que a fé deveria lhe proporcionar. Mas a fragilidade humana, a carne e o osso de que era feito, pareciam gritar mais alto. Como poderia ele guiar seu rebanho, oferecer consolo e esperança, se ele próprio estava perdido em um mar de dúvidas e desejos proibidos?
Paraíso escondido, com seu nome irônico, guardava seus próprios segredos, e o padre Marcelo temia que os dele estivessem prestes a vir à tona, arrastando-o para um abismo ainda mais profundo. O doutor Augusto engoliu em seco. Coronel, o passado, ele sempre encontra um jeito de voltar, especialmente quando há novas pessoas na cidade com olhos curiosos. A menção a novas pessoas pairou no ar, não dita, mas ambos sabiam a quem ele se referia, o padre Marcelo. O coronel deu uma baforada no charuto, um anel de fumaça subindo lentamente. Não haverá volta, Augusto, não enquanto eu estiver aqui. E quanto aos olhos curiosos, eles aprenderão a se fechar. Havia uma ameaça velada em suas palavras, uma certeza fria que fez o médico estremecer. Ele se perguntava até onde o coronel iria para proteger seus segredos. E se ele, doutor Augusto, seria capaz de suportar o peso de sua cumplicidade? A lealdade tinha um preço, e ele sentia que estava prestes a pagar caro por ela. No dia seguinte, Isabela, sentindo uma necessidade premente de alívio, buscou refúgio na igreja. Não para confessar seus pecados, mas para buscar uma orientação, uma palavra que pudesse acalmar a tormenta em sua alma. Encontrou o padre Marcelo no jardim da igreja, podando rosas com uma delicadeza surpreendente. "Padre, posso incomodá-lo por um instante?" Sua voz era um sussurro, carregada de uma vulnerabilidade que não era comum a ela. O padre se virou, e seus olhos se encontraram. Naquele instante, o mundo exterior pareceu desligar-se. Ele via a dor dela, ela via a melancolia dele. Uma conexão silenciosa, profunda, que transcendia as palavras e as barreiras que os separavam. Ambos sentiram a eletricidade daquele momento, o perigo e a doçura que ele carregava. Era uma dança proibida de almas, e eles mal haviam começado a dançar. O padre Marcelo sentiu o coração acelerar. "Claro, minha filha, em que posso ajudá-la?" Sua voz era calma, mas o esforço para mantê-la assim era imenso. Isabela sentou-se em um banco de pedra próximo, as mãos inquietas no colo. "Padre, sinto-me perdida, como se estivesse em um caminho que não é o meu, mas que sou obrigada a seguir." Ela não precisou dizer mais nada, ele compreendia. A solidão, a pressão, a falta de escolha. Ele próprio conhecia bem esses sentimentos. A tentação de estender a mão, de oferecer um consolo que fosse além do espiritual, era quase insuportável. Eles eram duas almas presas, cada uma em sua própria gaiola, encontrando um breve e perigoso respiro na presença um do outro. Aquele jardim, que deveria ser um local de paz, tornou-se um palco para um drama silencioso e proibido, onde cada palavra não dita pesava uma tonelada. Enquanto Isabela e o padre Marcelo compartilhavam aquele momento de cumplicidade proibida, Sofia, a velha senhora da cidade, observava-os de longe, da janela de sua pequena casa, que dava para o jardim da igreja. Seus olhos, sempre tão penetrantes, pareciam ver além das aparências, desvendando os segredos que o tempo e a terra haviam tentado esconder. "Ah, as sombras do passado nunca morrem", murmurou ela para si mesma, balançando a cabeça. Elas apenas esperam um momento certo para se erguerem novamente e reivindicarem o que lhes é devido.
Ela recordava-se de um tempo em que paraíso escondido não era tão escondido assim, um tempo em que paixões e traições desmedidas haviam deixado cicatrizes profundas na alma da cidade. E agora, com a chegada do jovem padre e o desabrochar dos sentimentos de Isabela, Sofia sentia que o ciclo estava prestes a se repetir, trazendo à tona verdades que muitos queriam esquecidas. Ela recordava-se de um tempo em que paraíso escondido não era tão escondido assim, um tempo em que paixões e traições desmedidas haviam deixado cicatrizes profundas na alma da cidade. E agora, com a chegada do jovem padre e o desabrochar dos sentimentos de Isabela, Sofia sentia que o ciclo estava prestes a se repetir, trazendo à tona verdades que muitos queriam esquecidas. Sofia recordou-se de um nome, um rosto que parecia ter sido apagado da memória coletiva de Paraíso Escondido, mas que para ela ainda vivia em cada esquina. Um jovem, cheio de esperança, que teve seu destino cruelmente selado por mãos poderosas. E a família Almeida estava sempre no centro da teia. Ela sentia que o padre Marcelo, com sua melancolia familiar, carregava uma parte daquela história. Ou talvez fosse apenas um eco, um presságio. A velha senhora sabia que o amor proibido entre a filha do coronel e o homem de Deus era apenas o catalisador, a faísca que acenderia um fogo há muito tempo adormecido. Ela suspirou, um som pesado que carregava anos de segredos e tristezas. O destino, pensava ela, era um tecelão implacável, e as linhas que ele unia eram muitas vezes as mais dolorosas. Naquela noite, o coronel Almeida confrontou Isabela à mesa de jantar. O silêncio pesado era quebrado apenas pelo tilintar dos talheres. "Minha filha, notei sua recente devoção à igreja", disse ele, com um tom que não era de elogio, mas de questionamento. "É louvável, claro, mas espero que não a distraia de suas responsabilidades. Seu futuro está traçado, Isabela, e ele é glorioso." Isabela sentiu um nó na garganta. As palavras do pai eram como correntes invisíveis, apertando-a cada vez mais. Ela sabia que ele não falava de fé, mas de controle, de possessão. Seus olhos encontraram os dele, e ela viu a determinação inabalável, a frieza que não admitia contestação. O ar ficou denso, quase irrespirável. Ela era uma peça em seu jogo, e ele não permitiria que ela se movesse para fora do tabuleiro. A mesa farta, os pratos requintados, tudo parecia ironizar sua falta de liberdade, sua alma aprisionada. Isabela tentou responder, mas as palavras ficaram presas. "Pai, eu apenas busco paz." O coronel sorriu, um sorriso que não alcançou seus olhos. "Paz se encontra na ordem, minha filha, na obediência e no cumprimento de seu destino, não em devaneios que podem comprometer a reputação de nossa família." Ele fez uma pausa, o olhar fixo nela. "Seu noivo virá na próxima semana para discutir os detalhes do casamento. Quero que esteja preparada para recebê-lo com a dignidade que a família Almeida exige." Era uma sentença, não um pedido. Isabela sentiu o peso daquela declaração, o fim de qualquer esperança de mudar seu caminho. O coronel não deixaria margem para dúvidas. Ela era dele, e seu futuro uma extensão de seu poder. A comida em seu prato parecia sem gosto, e a sala, antes grandiosa, agora parecia uma cela de luxo. Padre Marcelo, atormentado por sua própria luta interna, caminhava por um antigo cemitério nos arredores da cidade. As lápides, gastas pelo tempo, contavam histórias de vidas esquecidas. Ele parou diante de uma sepultura sem nome, coberta de musgo, como se um passado distante o chamasse para aquele lugar. A dor em seu coração era palpável, um fardo que ele carregava desde a juventude, um segredo que o impedia de viver plenamente sua fé. Ele se ajoelhou, não para rezar pelos mortos, mas para suplicar por sua própria alma, intensificando sua culpa. Ele era um homem de Deus, mas sentia-se mais humano do que nunca, fraco diante da tentação e assombrado por erros que não conseguia perdoar. O vento frio que soprava entre as árvores parecia sussurrar seu nome, trazendo ecos de um passado que ele tanto tentava silenciar.
As lágrimas, que ele raramente permitia, escorriam por seu rosto, misturando-se à poeira da terra. Ele não sabia mais qual era seu lugar, seu propósito. A devoção, antes um refúgio, agora parecia uma prisão. O que era a fé sem paz interior? O que era servir a Deus com uma alma tão dilacerada? Ele se sentia um impostor, um lobo em pele de cordeiro, incapaz de cumprir a promessa que havia feito. Aquele cemitério, com seus mortos silenciosos, parecia ser o único lugar onde ele podia ser verdadeiramente ele mesmo, com todas as suas falhas e dores, sem o peso do olhar do mundo, sem a máscara de santidade que era obrigado a usar. Ele desejava ardentemente ser livre, mas a liberdade parecia um luxo que ele não podia pagar, um sonho distante que se perdia entre as sombras das árvores e o silêncio dos túmulos. Dias depois, um pequeno festival de primavera animava a praça principal de Paraíso Escondido. Crianças corriam e as barracas de doces e artesanato coloriam o cenário. Padre Marcelo, em meio à multidão, abençoava as famílias, distribuindo sorrisos e palavras de conforto. Ele tentava se integrar, sentir a alegria simples da comunidade, mas seu coração permanecia pesado. Então, seus olhos encontraram os de Isabela. Ela estava acompanhada de seu pai e do noivo que havia chegado à cidade. O sorriso dela era forçado, a alegria uma fachada. Mas quando seus olhares se cruzaram, por um breve instante, aí houve uma troca de emoções, um reconhecimento mútuo de suas prisões, uma faísca de esperança e desespero. Era um segredo compartilhado, um laço invisível que os unia em meio à multidão. E o padre sentiu que não importava quão longe ele tentasse fugir, o destino sempre os traria de volta um para o outro em um ciclo interminável de atração e proibição. Isabela sentiu um arrepio percorrer seu corpo. O noivo, um homem charmoso e ambicioso, falava ao seu lado, mas suas palavras se perdiam no turbilhão de emoções que a presença do padre Marcelo provocava. Ela tentou desviar o olhar, mas era como se seus olhos estivessem magnetizados, presos à figura do homem de batina. Aquele olhar, aquela compreensão silenciosa, era tudo o que ela ansiava, tudo o que faltava em sua vida. Mas era também o mais perigoso dos desejos. O coronel Almeida, percebendo a distração da filha, lançou-lhe um olhar de advertência, um lembrete sutil de suas obrigações. Isabela sentiu o peso do julgamento, o medo de ser descoberta. Mas por um breve e precioso momento, ela se permitiu sonhar, imaginando uma vida onde as escolhas fossem dela, onde o amor não fosse um crime, mas uma bênção. Um sonho tão frágil quanto as pétalas de rosa que o padre acabara de podar. Longe dali, no consultório do Dr. Augusto, a porta se fechou com um clique suave. Ele estava sozinho, olhando para um antigo jornal amarrotado sobre sua mesa. A manchete desbotada falava de um incidente há muitos anos, um desaparecimento, um mistério nunca resolvido em Paraíso Escondido. Ele havia guardado aquele jornal por décadas, um lembrete silencioso de sua cumplicidade com o coronel Almeida. A voz do coronel, com suas ameaças veladas, ecoava em sua mente. Dr. Augusto era um homem de ciência, mas o peso dos segredos parecia desafiar qualquer lógica. Sua lealdade ao coronel, construída ao longo de anos de amizade e favores, agora parecia uma corrente pesada, arrastando-o para um abismo moral. Ele se perguntava se haveria um limite para o que ele estava disposto a fazer ou a esconder para proteger o homem que um dia considerou um irmão. A moralidade da situação o corroía por dentro. Suspiro pesado escapou de seus lábios. Ele se lembrou de uma noite chuvosa, de um pedido desesperado do coronel, de uma decisão tomada no calor do momento que mudou o curso de várias vidas. O passado, como um fantasma, parecia se materializar em cada sombra do consultório. A chegada do padre Marcelo, com seu olhar inquisitivo e sua aura de mistério, havia reaberto feridas antigas. Dr. Augusto sentia que o equilíbrio frágil de Paraíso Escondido estava prestes a ruir, e ele estava no centro de tudo, um guardião relutante de verdades que deveriam ter permanecido enterradas. A lealdade, ele percebia agora, era uma faca de 2 gumes, e ele estava começando a se cortar profundamente.
A paz de sua consciência estava se esvaindo, substituída por uma angústia crescente que ameaçava sufocá-lo. O que aconteceria quando a verdade viesse à tona e ele fosse forçado a escolher entre o dever e a justiça? Naquela mesma noite, Isabela estava novamente em seu quarto, mas desta vez a tristeza era um véu denso que cobria tudo. Ela se sentia presa, um pássaro em uma gaiola de ouro, observando o mundo exterior através das grades. O casamento era iminente, os preparativos avançavam, e ela se sentia arrastada por uma correnteza da qual não conseguia escapar. A tão perto e tão distante era uma tortura constante. Como poderia ela se casar com um homem que não amava, quando seu coração clamava por outro, um amor proibido e impossível? As lágrimas escorriam livremente, molhando o travesseiro. Ela desejava gritar, correr, desmanchar-se, mas sabia que não havia para onde ir. Paraíso escondido, seu lar, havia se tornado sua prisão, e o futuro um abismo de desespero. Ela era a filha do coronel Almeida, e seu destino parecia selado, sem chances de apelo, sem esperança de redenção. A desesperança era um veneno lento, corroendo sua alma. Ela se lembrava das histórias de amor que lera em livros, dos sonhos de uma vida com paixão e liberdade. Mas a realidade de Paraíso Escondido era cruel, implacável. Ela estava fadada a ser um adorno, um troféu na galeria de seu pai, uma peça no jogo de poder da cidade. Sua voz interior, que clamava por um amor verdadeiro, estava sendo silenciada pelo peso das expectativas e das obrigações. Ela se perguntava se um dia encontraria a coragem para quebrar as correntes, para lutar por sua própria felicidade, ou se estaria condenada a uma vida de aparências e arrependimentos. A noite avançava e com ela a certeza de que o amanhã traria apenas mais um dia de sua prisão dourada, sem qualquer vislumbre de um futuro onde ela pudesse ser verdadeiramente livre. No dia seguinte, o coronel Almeida convocou uma reunião em sua mansão. O noivo de Isabela estava presente, juntamente com alguns dos cidadãos mais influentes de Paraíso Escondido. Meus amigos, começou o coronel com um sorriso vitorioso, é com grande alegria que anuncio a data do casamento de minha filha Isabela com o ilustre senhor. Será um evento que unirá não apenas duas famílias, mas fortalecerá os laços de nossa querida cidade. Isabela estava ao lado dele, pálida e com um sorriso forçado, sentindo-se como uma estátua. As palavras de seu pai eram como um martelo, selando seu destino em cada batida. Ela ouvia os cumprimentos, os brindes, os risos, mas tudo parecia distante, abafado. Era o fim. O coronel havia vencido, e ela, sua filha, havia sido a moeda de troca em seu jogo de poder. A gaiola estava fechada, e a chave jogada fora. O noivo se aproximou, pegou sua mão e a beijou. Minha querida Isabela, em breve seremos um, e juntos construiremos um futuro brilhante. As palavras dele, que deveriam ser um consolo, soaram como uma sentença. Isabela sentiu o toque frio dos lábios dele e um calafrio percorreu sua espinha. Ela olhou para a multidão buscando um rosto familiar, um sinal de esperança, mas encontrou apenas olhares de aprovação e admiração. Ninguém via sua dor, ninguém compreendia sua prisão. Era um espetáculo, e ela era a atriz principal, forçada a desempenhar um papel que a estava destruindo por dentro. O coronel Almeida observava tudo com satisfação, um brilho de triunfo em seus olhos. Ele havia garantido seu legado, seu poder e a felicidade de sua filha era um detalhe insignificante diante de seus planos ambiciosos. Paraíso Escondido aplaudia, ignorando o drama silencioso que se desenrolava diante de seus olhos. Enquanto a mansão Almeida celebrava, Padre Marcelo estava em seu quarto, olhando para a pequena mala de couro que havia guardado de sua chegada. A decisão estava amadurecendo em sua mente, dolorosa e inevitável. Ele não podia mais suportar o peso de seu passado, a tentação do presente, a hipocrisia de sua posição. Sentia que estava traindo a si mesmo, a Deus e a todos que confiavam nele. A tão vulnerável e tão desejada era a gota d'água. Ele não podia arriscar arrastá-la para o abismo de seus próprios segredos.
Partir era a única solução, a única forma de proteger a si mesmo e talvez a ela. Mas a ideia de deixar Paraíso Escondido, de abandonar sua missão, de fugir de seus problemas, era tão dolorosa quanto permanecer. Ele era um homem em conflito, dividido entre o dever e a fuga, entre a fé e a paixão, entre a redenção e a condenação. Ele pegou seu crucifixo apertando-o na mão. Senhor, dai-me forças, sussurrou ele, a voz embargada. Dai-me a sabedoria para fazer o que é certo, não o que é fácil. Mas o que era o certo? Permanecer e lutar contra seus demônios ou fugir para proteger os outros de sua própria fraqueza? A cidade de Paraíso Escondido havia se tornado um teste para sua fé, um campo de batalha para sua alma. Ele sentia que não havia mais lugar para ele ali, que sua presença estava apenas complicando as coisas, atraindo perigo. A sombra de seu passado, ele sabia, era longa e persistente, e ele não queria que ela alcançasse Isabela. A decisão, ele sabia, precisava ser tomada antes que fosse tarde demais, antes que as consequências de sua permanência fossem irreversíveis. O dilema era excruciante e ele sentia o peso do mundo em seus ombros. Na manhã seguinte, um mensageiro entregou uma carta a Sofia. A velha senhora abriu-a com mãos trêmulas, seus olhos percorrendo as linhas escritas com uma caligrafia elegante. Um nome, um local, uma data. Seus olhos se arregalaram. Era um convite para o casamento de Isabela. Mas havia algo mais, uma pequena nota anexada, escrita à mão, sem assinatura. Os segredos de Paraíso Escondido estão prestes a ser revelados. O passado não pode mais ser enterrado. Sofia sentiu um calafrio. O tempo, ela sabia, estava se esgotando. A tempestade que ela havia pressentido estava se formando no horizonte, e o casamento da filha do coronel seria o palco para a sua chegada. Ela olhou para a igreja, para a mansão Almeida, para o consultório do Dr. Augusto. Todos estavam interligados, todos seriam afetados. A verdade, muitas vezes dolorosa, estava a caminho, e não haveria como detê-la. O destino estava cumprindo sua promessa, trazendo à tona o que havia sido tão cuidadosamente escondido. Ela dobrou a carta e a nota, guardando-as em um velho baú. "É chegado o tempo", sussurrou ela, com a voz embargada. "O tempo em que as sombras dançarão à luz do dia." Sofia sentia que sua missão de oráculo, de guardiã das memórias de Paraíso Escondido, estava prestes a se concretizar. Ela tinha um papel a desempenhar, uma verdade a ser contada, mesmo que isso significasse desafiar o poder do coronel Almeida. O casamento, que deveria ser um dia de alegria, seria, na verdade, um dia de revelações, de acertos de contas com o passado. E Padre Marcelo, com seu fardo secreto e seu amor proibido, estaria no centro de tudo. A velha senhora sabia que o destino era inegociável e que a justiça, mesmo que tardia, sempre encontraria seu caminho. O relógio da torre da igreja badalou, marcando o tempo que se esvaía, o tempo da espera, o tempo que antecede a grande revelação. Isabela, em seu quarto, olhava para o convite de casamento, a caligrafia dourada zombando de seu desespero. Ela sabia que era o fim de sua liberdade, o início de uma vida de aparências. Mas um pensamento, uma faísca de rebeldia acendeu-se em seu coração. Ela não podia simplesmente aceitar seu destino. Havia algo dentro dela que se recusava a ser silenciado. Lembrou-se do olhar do Padre Marcelo, daquela conexão silenciosa que era sua única esperança. Talvez, apenas talvez, houvesse uma chance de lutar, de mudar o curso de sua história. Mas como? Como desafiar o coronel Almeida, o homem mais poderoso de Paraíso Escondido? A tarefa parecia impossível, mas a ideia de uma vida sem amor, sem paixão, era ainda mais aterrorizante. Ela sentia que estava em um precipício, e a escolha era entre pular ou ser empurrada para o abismo, sem esperança de retorno. Ela se levantou, caminhando até a janela, e olhou para a igreja, para a torre que se erguia majestosa no horizonte. O Padre Marcelo estava lá, e com ele, a única chance de sua alma de encontrar um porto seguro. A decisão estava tomada. Ela lutaria. Não sabia como, nem quais seriam as consequências, mas não se entregaria sem antes tentar.
O amor, mesmo que proibido, era uma força que ela não podia ignorar, uma chama que ela não podia apagar. O casamento seria em breve e ela precisava agir. O tempo era seu inimigo, mas a esperança, sua única aliada. Isabela sentiu um novo tipo de força, uma coragem que ela não sabia que possuía. O jogo havia mudado e ela estava disposta a apostar tudo, mesmo que a aposta significasse perder tudo o que tinha e enfrentar a fúria de seu pai, o Coronel Almeida. Padre Marcelo, em seu quarto, estava de joelhos diante de seu crucifixo. A mala estava fechada, pronta para a partida. Ele havia tomado sua decisão. Iria embora, antes que seus sentimentos por Isabela o levassem a uma queda ainda maior. Mas um som na porta o fez levantar a cabeça. Uma batida suave, hesitante. Quem poderia ser a essa hora? Seu coração disparou. Ele sentia que algo estava prestes a acontecer, que o destino, mais uma vez, estava brincando com sua vida. Ele caminhou até a porta, a mão trêmula na maçaneta. A cada segundo, a tensão aumentava, o pressentimento de que sua decisão de partir seria posta à prova. O que o esperava do outro lado daquela porta? Uma despedida? Uma revelação? Ou a própria Isabela, que, em sua própria luta, havia encontrado a coragem de procurá-lo, desafiando todas as proibições e os perigos que o cercavam? A resposta estava a um passo, a um toque de maçaneta, pronta para mudar tudo. A maçaneta girou lentamente e a porta se abriu. Ali estava ela, Isabela, com os olhos marejados, mas com uma determinação que o padre Marcelo nunca havia visto. "Padre, eu preciso de sua ajuda", sussurrou ela, a voz embargada. "Não posso me casar, não assim." O coração do padre deu um salto. A visão dela ali, desafiando tudo, era um choque, mas também uma confirmação de seus piores medos e de suas mais profundas esperanças. O destino os havia unido novamente, de uma forma ainda mais perigosa. A mala em seu quarto, a decisão de partir, tudo parecia insignificante diante daquele olhar de desespero e coragem. Ele sabia que, a partir daquele momento, suas vidas estariam irremediavelmente entrelaçadas, e o mistério de Paraíso Escondido estava prestes a se desvendar de uma forma que ninguém poderia prever. O jogo de poder, os segredos do passado, o amor proibido, tudo estava em xeque, e o futuro era incerto, mas repleto de perigos e emoções. Continua.